Olá, eu sou Bruna Van de Kock, professora e pesquisadora. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre diferentes propostas de ações educativas em instituições culturais, metodologias para a construção de atividades em educação patrimonial. E eu quero começar com uma citação. Em verdade, só há um meio eficaz de assegurar a defesa permanente do patrimônio de arte e de história do país. É o da educação popular. Como nós já vimos, o IPHAN, que é quem é esse órgão, essa autarquia responsável pela salvaguarda, pelo registro dos bens no nosso país, mas na década de 60, 1960, ele teve um superintendente geral, que é o Rodrigo de Melo Franco, que meio que revolucionou a maneira de se fazer essa salvaguarda, essa promoção dos patrimônios culturais no Brasil. Mas só na década de 70 é que isso virou de uma forma mais concreta, mais específica. Sobre a orientação de Aloysio de Magalhães, em frente da Fundação Nacional Pro Memória, ele disse: a instituição se concentrou na elaboração de um discurso amplamente difundido em que a comunidade era incluída, não apenas como objeto ou população-alvo, mas também como sujeito chamado a participar junto com os agentes institucionais. O lema desse discurso era: a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Como nós, comunidade, através de outros exemplos, podemos ajudar a identificar ou salvaguardar ou preservar esses bens que para nós são preciosos. Eu já dei alguns exemplos de como identificar, de como a gente fazer. Eu dei o exemplo da casa do seu Antônio e hoje eu vou trazer 2 exemplos concretos de como isso pode sair de algo desconhecido da população para algo além de conhecido, tombado, registrado, atualizado com o passar do tempo. As paneleiras e o Convento da Penha. O primeiro, a nossa panela de barro. Dentro do ofício das paneleiras do Espírito Santo, que inclusive, falando novamente, é o primeiro registro de bem imaterial do Brasil, foi feito por nós. Quando digo nós, esse nós significa que foram muitas mãos que participaram da formação do que a gente chama de dossiê para que o registro aconteça. Então, para que aconteça esse dossiê, existe uma participação não só da comunidade, mas também de pesquisadores, de antropólogos, de arqueólogos, de uma comunidade científica que está ali não para dizer o que é importante, o que não é importante, mas para apoiar o que a comunidade quer fazer com que seja importante. Neste caso aqui, as paneleiras. Então, o registro, ele primeiro identificou algo que era importante para aquela comunidade, a partir de demandas que chegaram dessa comunidade. Então, assim, eu como pesquisadora, vou chegar lá na comunidade de Goiabeiras, lá onde estão feitas as panelas de barro, e vou dizer assim: a senhora acha que isso é importante que a senhora faz? Isso, vale nada não, isso é panela de barro. Lá em Guarapari também fazem. E isso para mim é nada. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas as paneleiras, como ofício,
Aqui é o Vale do Mulembá. Não existe desse barro em outro canto por aqui. Os pessoal já fizeram pesquisa por aí afora, não acharam não. Só aqui mesmo. Eu tiro o barco desde 13 anos. Hoje eu tô com 54. Olha, você está falando que acaba. Agora tem uns pessoal que tá falando que esse barro acaba. Eu creio que não acaba, porque quem acaba são nós, paneleiros aí, que faz panela mais barro. Eu fui na beira da praia. Eu fui na beira da praia. Quando ela canta, foi lá na beira do mar. Quando ela canta, foi lá na beira do mar. Aqui na terra, aqui na lá. Queria que você começasse contando um pouco da sua história, né? Como paneleira. A minha história como paneleira é muito comprida, né? Porque, ó, minha bisavó fazia panela, minha avó fazia, minha mãe fazia, e hoje eu faço minhas irmãs, todos trabalham aqui na associação fazendo panela e meus irmãos também. Eu estou trabalhando, só tem 2 dias que não estou trabalhando porque estou festejando o Dia das Paneleiras, mas trabalho, gosto de trabalhar, e a associação para nós foi o bem maior que aconteceu na vida das paneleiras, porque nós trabalhávamos tudo em casa, não tinha uma associação formada ainda. Depois que minha tia já estava cansada, já foi a primeira presidente da associação, estava cansada, aí pediu que nós fizéssemos reunião para poder formar a associação. Aí que veio os pessoal da Prefeitura de Vitória com assistência social. Aí começamos a fazer a reunião para formar a associação. Fizemos a associação, corremos atrás de um galpão, que o nosso galpão era uma coisa bem humilde, bem simples, e hoje nós estamos nesse galpão que vocês hoje estão vendo, que é um galpão maravilhoso, onde os turistas gostam de vir aqui todos os dias, principalmente no final de semana, eles adoram estar aqui no galpão, que representa o nosso estado aqui mesmo, é a panela de barro. Temos muitas coisas dentro do nosso estado, mas o representativo é a panela de barro, onde o turista vem de fora, vem até fora do Brasil para cá, para ver a panela de barro, para comer a comida feita na panela de barro. É uma coisa que nós temos que ter cuidado, né? Ter cuidado na preservação de como retirar o barro, como preservar o manguezal, porque sabemos que esse aqui é uma cultura que não pode deixar acabar, que é um patrimônio histórico, muito importante para as paneleiras. Para mim, o patrimônio histórico é uma coisa que resguarda as paneleiras. Quando vem uma coisa pesada caindo, por exemplo, que não vou deixar vocês fazer mais isso, a segurança nossa é que nós somos patrimônio histórico. Porque depois que revalidou a primeira vez que passou os 10 anos, foi quando nós tivemos mais segurança nas coisas aqui da associação, né? Sobre o barro, se acontece um problema, nós vamos procurar os órgãos e falamos, nós somos patrimônio histórico. Vocês vão deixar que venha acabar? Porque a associação sozinha mesmo não tem força. Nós precisamos dos órgãos para nos ajudar. E para nós é muito importante a revalidação. Aí eu acho assim que cada dia aqui cresce. Eu calculo mais ou menos que aqui nós temos uma base de 65 pessoas trabalhando. Tirador de barro, fazedor de panela, lisador, todo mundo ganha dinheiro. Quem queima panela ganha dinheiro também. Quem tira o barro ganha dinheiro. E quem vai tirar a tinta, que nós não podemos ficar sem essa tinta, que é a tinta do manguezal, é extraída do mangue vermelho. Também eles foram tudo instruídos. Tem uma grande instrução dos tiradores. Porque se a árvore estiver aqui, ele só pode tirar a tinta daqui até aqui. Ele não pode tirar o todo. Porque se eles tiram todo, eles matam o manguezal. E o pessoal vem aqui para poder multar nós. A multa. E fora daqui, nós temos uma base de umas 50. Umas 50 pessoas fora que trabalham em casa. Porque aqui não tem lugar. Querem vir para aqui, não tem lugar. Não tem espaço. Houve um problema muito sério também
sobre o barreiro. Queriam tomar o barreiro de nós também, em 1990. Aí isso daí já tem envolvido órgãos competentes aqui do nosso estado, querendo fazer a estação de tratamento, que ia pegar o nosso vale todinho. Fizemos uma reunião, vários cartazes, chamamos o Congo Panela de Barro, e fomos até o centro da cidade, lá no Palácio Anchieta, e fizemos uma passeata. E as paneleiras têm direito, é milenar, tem direito naquele terreno. Agora, tem um documento, mas nunca eu vi ele, dizendo assim que enquanto tiver barro, ninguém toca nele, só nós. E o nosso trabalho, ela é assim. Tem o começo, que é a modelagem. Depois dessa modelagem, a gente vai fazer o acabamento raspando. Isso aqui para tirar pedras, né? Tirando esses excessos de barro, fazendo esse fundinho, bonitinho. Depois que passa esse arco aqui, nós pegamos uma pedra para dar brilho. A pedra é essa, né? Que acaba de fazer esse acabamento aqui, ó, para tirar esses relevos, esses buraquinhos. E quando ela está sequinha, a gente passa essa mesma pedra para dar brilho, é o terceiro processo. Depois desse terceiro processo, a gente vai queimar, que é o quarto processo. Ó, essa aqui que é Regiane, a minha filha, a qual eu falei que faz panela de barro e está mantendo a tradição. Começou a alisar, com certeza vai aprender, com aquela vontade, né, que vem. Mesma coisa aconteceu comigo, aconteceu com ela. Aí eu comecei vendendo para os clientes dela. Comecei vendendo as minhas panelas para o cliente dela, só que eu não sabia fazer tampa, eu só sabia fazer as panelas de muqueca. Aí minha mãe me ensinou a fazer a tampa, aí eu comecei a fazer tampa também, aí ela já continuou com os clientes dela, já comecei a conseguir os meus separados e a gente foi fazendo esse trabalho. E o meu também comprava a panela dela, porque adorava as panelas dela também. Na época eu fazia um tamanho menor e a senhora fazia um tamanho maior. Eu fazia coisas mais grandes, eu fazia as panelinhas menores, minhas panelas eram grandes. A gente usa uma linguagem diferente, que é vamos virar, vamos lisar, vamos queimar, vamos açoitar. Açoitar, nós vamos açoitar a panela. Açoitar é bater o tanino na panela, deixar a panela preta. Quando ela sai da fogueira bem vermelhinha, a gente bate com a vassourinha o tanino, né, que é a casca da árvore do manguezal, e a panela fica pretinha. A queima, olha, é o processo que eu mais gosto, porque aqui eu vejo a finalização do nosso trabalho. É daqui que nós sabemos que a nossa panela está pronta mesmo, porque ela com barro cru não vale nada. Então depois da queima aí que a gente pode dizer que nós temos uma panela feita. Muxinga. Então nós juntamos várias e amarramos em volta, aí cortamos, aí ela ajuda no processo aqui de bater na panela, que ela ajuda a fazer a tinta fixar na panela. Porque não é só o encostar do líquido na peça, ela tem que fixar, então por isso que nós batemos nela. Colocar aqui a fogueira pelo forno. Pelo forno? Ah, eu não concordo, porque aí já quebra a nossa tradição. Então, a nossa tradição é essa, veio desde os índios, e eu acho que tem que ser assim. Não tem nenhuma mudança. Chegando lá e tingindo aqui, ó. Tingia sentado. Vou te explicar como é que nós tingíamos sentado. Pera lá, calma, tá? Só botando uma panela aqui. Procura a panela velha aí, vai lá. Pega aquela que tá queimada e coloca aqui. E a gente, ó, mas tudo ligeiro que é pra ir esfriando só com a tinta, né? Porque se a gente for deixar o vento bater, fica frio e a tinta não pega. Minha mãe tinha um banquinho, do jeito que ela tava, ela fazia a panela, que ela tinha um banquinho desse tamanho para baixinho. Mas assim, para ficar fazendo a panela. E era assim que nós fazíamos, sentado. Toda a vida foi sentado. Agora, depois do galpão, que nós viemos aprender a fazer a panela em pé, né? E fazemos em pé também, mas era tudo sentado. Eu considero assim o nosso fazer panela como os dos índios. Por quê? É o índio que gosta de barro. E nós falamos, por isso nós falamos que isso é coisa dos índios. Mas esse já tem mais dos... Tem uns anos aí que nós falávamos mais de 400 anos. Agora já é mais de 500 e tantos anos.
Olha, vecinha, se o conga animar, eu vou sinhar. Olha, vecinha, se o conga animar, eu vou sinhar. O Congo de Goiabeiras é Congo da União, eia. O Congo de Goiabeira é Congo da União, eia. São Benedito, São e a Virgem da Conceição, eia. São Benedito, São e a Virgem da Conceição, eia. Primeiro que elas se juntavam no mesmo local ou locais próximos, executando algo que foi aprendido através de gerações, geralmente de mães para filhas. Os homens eram encarregados de retirar a argila no barreiro que fica hoje no Vale do Mulembá, no Parque Municipal Vale do Mulembá, em Vitória. Então, essa comunidade, primeiro, se organizou através de uma associação para que seus produtos tivessem um preço melhor como associação e pudessem reivindicar primeiro a Prefeitura de Vitória, a um espaço que elas pudessem trabalhar, porque cada uma às vezes trabalhava nas suas casas e quando chovia ficava difícil. Então essas mulheres se organizaram, essas mulheres e homens se organizaram em associação e dessa associação começaram a reivindicar ações para que elas pudessem manter não nesse momento a tradição, mas nesse momento a estrutura que pudesse efetuar a subsistência. Após esse período, a partir do momento que elas se organizam em associações, surge entre elas a vontade de tornar aquilo ali algo visível às pessoas, porque ficava nos fundos de Goiabeiras, então só chegava até lá quem conhecia. Quem era local, levava algum turista, mas muito pouco. Eles entram com pedido via prefeitura que pudesse ter esse galpão. Não um galpão como nós temos hoje, mas um galpão onde elas pudessem se reunir, pudessem vender os seus produtos, pudessem comercializar e às vezes não produzir, mas um galpão comunitário. E assim foi feito, depois de muitas negociações, o galpão foi construído. E com o passar do tempo, elas foram sentindo a necessidade de elas, eu me refiro sempre às mulheres, porque elas é que encabeçam esse processo, elas foram sentindo a necessidade de tornar aquilo algo público. Por quê? Porque assim como a gente viu, a gente só guarda aquilo que é importante para nós. E elas foram identificando que a maneira que elas faziam é que era importante. Não era o barro, não era a maneira como o tanino era retirado, era todo o conjunto, não era a panela. Era a maneira de fazer a panela. Então se juntaram, a associação, pela proximidade, porque divide o mangue com a Universidade Federal do Espírito Santo, se uniram a pesquisadores da universidade e foram se debruçar a catalogar, registrar cada processo desse de feitura da panela. Foi como é construído a panela. Só que isso foi passado de geração a geração, de mãe para filha, de avó para filhas, para as netas e tudo mais. Junto com essa equipe que se formou, se identificou que o que se queria preservar era o modo de fazer e não a panela. Porque a panela, cada um tinha um tipo, cada uma tinha uma maneira de fazer, mas o feitio, ele era comum a todas. A maneira de se fazer era comum a todas. Então entra em campo pesquisadores, antropólogos, como eu disse, né, da universidade, e vão juntos fazer essa construção desse registro. Então o registro, construiu-se o registro, significa documentações, entrevistas, escavações que foram feitas, todos esses documentos é enviado
para o IPHAN e o IPHAN vai fazer a análise. A partir da análise do IPHAN, se está tudo ok, se não tem nenhuma dúvida, se o registro foi feito de maneira adequada, colocando que aquele registro realmente tem importância para essa comunidade, é dado a o título de bem cultural imaterial registrado pelo IPHAN nacionalmente. Então eu dei um exemplo aqui do início do processo ao final do processo. Mas beleza, entendi. Mas como é que a gente preserva isso? Se o que importa é a feitura, como é que eu faço para que essa feitura ou essa maneira de fazer crie uma educação patrimonial, que é o que a gente está dizendo aqui. Educação é o ato de aprender ou de trocar, eu prefiro mais, de fazer uma troca, de fazer uma mediação. E patrimonial está falando de patrimônio. Então, se eu estou falando de educação patrimonial, eu estou falando que eu preciso aprender como eu, cidadã, posso ajudar na preservação ou na visibilidade ou em outros aspectos desse patrimônio. Então, ao pensar nisso, foram desenvolvidos alguns programas dentro desse galpão. Por exemplo, ofertas de oficinas, pequenas oficinas da feitura, agendamento com escolas. As escolas vão visitar o galpão. E aí, ao visitarem, tem um guia local, um morador local, que vai contar essa história que eu estou contando. E a partir dessa história, vai fazer a visita guiada dentro do galpão, vai mostrar todas as etapas e vai permitir que crianças ou adolescentes ou mesmo adultos possam trocar ideia, conversar com esses indivíduos que estão ali naquele galpão produzindo a sua cerâmica. Então, a partir do momento que eu trago visibilidade e educação para esse local, eu estou executando educação patrimonial. Para além disso, eu trago visibilidade quando a prefeitura e o estado consideram aquele local como um local de ponto turístico importante para o nosso estado. Então ele entra num cronograma ou ele entra num mapa turístico a ser visitado. Então o turista é incentivado a ir até o galpão. E lá no galpão, além de fazer essas observâncias que eu aqui falei, ele pode adquirir uma panela ou várias. Isso é o processo da panela de barro. E a educação patrimonial, ela entra nesse local. Porque se ela não existe, não faz sentido aquele bem continuar ali. Ela precisa fazer sentido para aquela comunidade, para aquele entorno, ou, no caso das paneleiras, para aquele município, para aquele estado, ou para o Brasil. Entendemos então o que é a construção de um registro de um bem imaterial. E agora vamos entender um pouquinho de como é o registro do bem material e formas de fazer essa mesma educação patrimonial em alguma coisa que é palpável, que eu posso tocar, que eu posso pegar, que eu posso olhar. O exemplo que eu trago é o Convento da Penha. Localizado em Vila Velha, antiga capital do Espírito Santo, o Convento da Penha é um dos santuários mais antigos do Brasil. Fundado em 1558 pelo frei franciscano Pedro Palácios, o principal cartão postal do estado está localizado em um penhasco a 154 metros de altitude e possui uma vista única das cidades de Vitória e Vila Velha. Marco da arquitetura do período colonial brasileiro, o conjunto do Convento da Penha é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seu interior preserva séculos de história, onde estão expostos quadros e obras de arte sacra dos séculos XVI a XVIII.
Todos os anos, milhares de fiéis vão ao local para homenagear a padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha. Convento da Penha, o nosso patrimônio, a nossa história. Então, o Convento da Penha é um patrimônio material e ele pode ser tanto a igreja, convento, a residência que tem nesse convento, quanto a paisagem, porque nesse caso são os dois, de patrimônios materiais do Brasil. E ele recebe esse tombamento, né? Lembra que registro é o que é não tocado, não palpável, e sim artesões, artesania, feitios como a panela de barro, e o material é aquilo que eu posso tocar. E aí acontece o tombamento. Então, o Convento da Penha, ele foi tombado em 1943. Paisagem inegável do Espírito Santo, ponto turístico, ponto para se tirar foto, hoje ponto instagramável. Mas ele é também tombado a paisagem do entorno. Então, o seu morro ou o seu outeiro, ele é tombado junto. Então, toda aquela mata do entorno do convento, até a entrada que tem lá embaixo, né, próximo à prainha, ele é tombado pelo IPHAN desde 1943. Como aconteceu o tombamento? Um pouco da história do convento, vamos só dar uma pincelada. O convento, ele data o seu início de construção no século XVI. Então, significa que o final de 1500, já se começa a construção. Então, o convento é de ordem franciscana. Então, os franciscanos, significa que os franciscanos já estão aqui no Espírito Santo. Chegaram junto com o donatário, na época, com o processo de evangelização dos selvagens, os indígenas. Com esse processo de civilizar essa nova terra encontrada, vieram os franciscanos, vieram os jesuítas, e o Convento da Penha é de ordem franciscana. E ele vai sendo construído, primeiro ele vai embaixo, ali no entorno do morro. A construção se destina ao cume do morro, onde ela está hoje. É um santuário, então você tem religiosos. Primeiro, a importância dele histórica, de datação. Ele é um edifício muito antigo. Até hoje se tem missas, se tem romarias, se tem festejos, se tem tudo em torno dessa que é considerada a padroeira do Espírito Santo. Mas, para além disso, você tem seus fiéis. Os indivíduos que vão até o convento, eles vão com um propósito. Eles sobem rezando, ou eles sobem em romaria, ou eles sobem sozinho, apenas meditando, porque a subida é uma subida íngreme. E esses fiéis movimentam, de certa forma, essa intenção de que aquele monumento que ali está é importante para um grupo de pessoas. Nesse caso, para muitas pessoas. E quem faz esse cuidado com o convento? Tanto as festas quanto as romarias, os festejos, mesmo a festa principal, que é a festa de Nossa Senhora da Penha, que acontece em abril, fazem a manutenção desse afeto para com aquele monumento e para com o seu entorno. Mas, para além disso, a gente tem uma comunidade, nesse caso católica, que entende a importância que aquele monumento tem. Uma comunidade científica que entende a importância daquele edifício, ou entende a importância de suas ruínas, entende a importância da história que aquele convento e o seu entorno contam, sobre, inclusive, a colonização
portuguesa no Espírito Santo. Então, para além do móvel físico, existem todas essas nuances que estão ali, mas às vezes não são visíveis. Mas a manutenção física, ela acontece de diversas formas. Ela acontece através de doações, ela acontece através das arrecadações das missas, das festas, inclusive de uma associação própria dos amigos do Convento da Penha. Fazem esse papel da educação patrimonial, mesmo sem levar esse nome. Por quê? Porque divulga, porque faz oficina, porque chama, porque atrai voluntariado, traz esse pertencimento, que é o que gera o lugar do patrimônio, é pertencer a um local, pertencer a uma comunidade, para o maior número de pessoas possíveis ao redor e até mais que isso, porque vem gente de outros estados na época da festa. Então aqui nós temos 2 exemplos: patrimônio imaterial, ofício das paneleiras do Espírito Santo, e patrimônio material, Convento da Penha. Devolva você o que teria dentro da sua comunidade, próximo à sua comunidade, que você gostaria que fosse tombado. Não tombado pelo IPHAN, pela Secretaria de Cultura Estadual ou pela Unesco, mas que fosse visto com essas características. E aí, novamente, eu vou recapitular que características são essas para que a gente possa ter esse bem tombado. Eu vou identificar o bem, identificar onde ele fica, saber de quem é, vou pesquisar. Então eu vou entrevistar pessoas, vou a bibliotecas, vou verificar jornais antigos, internet, sites confiáveis. Eu vou tentar conhecer o máximo que eu puder sobre aquele local ou aquela coisa, e eu vou preservar. Preservar no intuito de, através das oficinas, através de eventos, cartilhas para escolas, livros de histórias, fanzines, jogos e todas outras ferramentas que possam me auxiliar nessa preservação. E a gente só preserva aquilo que nos afeta, no sentido de afetar, do verbo ser afetado. Tem um conto que diz que uma certa tribo não mata a árvore, apenas fica ao redor dela e lhe diz insultos, lhe dizem palavrões, todos ao mesmo tempo, e simplesmente a abandonam. Tempos depois a árvore vai estar morta. O fato de abraçar e demonstrar afeto ao objeto, ao local, ao fazer, isso faz parte de uma maneira mais potente que a gente tem de preservar. Mas para preservar eu preciso conhecer. Para conhecer eu preciso pesquisar. Para pesquisar eu preciso identificar. E aí isso pode acontecer com várias coisas. E te convido a fazer isso começando pela sua família. Quem você poderia escolher da sua família que você gostaria de preservar? Ou que história você gostaria que fosse preservada? Ou que receita que você gostaria que fosse passada de geração a geração? Ou ainda, fotos, objetos. Faz uma pesquisa no seu entorno e veja o que você poderia preservar com essas características. Te encontro na próxima.